Boa noite. Prazer estar aqui de volta, né? Já tem algum tempo que nós não nos vemos. Não sei se todos me conhecem, por isso eu vou retomar algumas coisas. Talvez alguns irmãos já tenham contato com algumas fotos que eu vou mostrar, mas eu vou voltar um pouquinho. Obrigado. Vou voltar um pouquinho, mostrar algumas fotos que são um pouco mais antigas, não tanto também, e algumas fotos que são mais atuais. Trabalho com penitenciárias é um trabalho um pouco difícil de fotografar, então nem sempre a gente tem acesso a esse material com tanta facilidade. Tem toda uma burocracia para a gente conseguir tirar fotos lá dentro, mas a gente consegue também fazer algumas lá, pelo menos algumas fotos lá, e apresentar nos relatórios esse material. Então a Missão Rocha Eterna trabalha especificamente com capelania carcerária. Hoje eu tenho atuado em Curitiba e outro pastor em Londrina, né, o pastor Reinaldo, trabalhando em 2 unidades em Londrina, e eu tenho acesso a 2 unidades em Curitiba, na verdade Curitiba e região metropolitana. Tem algumas que ficam em Piraquara também, que também é região metropolitana, mas um pouquinho mais distante. Eu vou mostrar algumas fotos também. O trabalho em Piraquara é um trabalho um pouquinho mais difícil, porque a penitenciária fica longe e o acesso é bem difícil. Então, estrada de barro, assim, por 3, 4 quilômetros, então o acesso é bem dificultado, mas a gente também tem um trabalho lá, né, e eu vou mostrar também um pouco do trabalho em Piraquara, que não pertence à região, especificamente Curitiba, mas também tem algumas unidades prisionais lá. Basicamente, o trabalho tem sido feito na Casa de Custódia de Curitiba, que é uma penitenciária para crimes específicos, eu vou falar um pouquinho também quando eu mostrar as fotos, e na Casa de Custódia de São José dos Pinhais. A gente chama a Casa de Custódia uma unidade que teoricamente deveria funcionar como uma unidade de passagem. Então o preso ele aguarda julgamento e antes de ir para o regime fechado, ele aguarda numa casa de custódia. Porém, devido ao fato de que as unidades prisionais estão superlotadas, as casas de custódia, pelo menos as de Curitiba e região metropolitana, funcionam também como regime fechado. Tem toda uma estrutura para isso, lógico, né? Todo o funcionamento é praticamente o regime fechado mesmo, quando a gente compara as unidades de forma interna, porém não deveria ser esse o viés de uma casa de custódia, mas funciona assim, e a gente tem atuado nessas unidades com o Instituto Bíblico, que eu vou mostrar também um pouquinho do trabalho, do que tem acontecido. Então muitas atualizações aconteceram, e conforme eu for passando as fotos ali, acho que eu consigo ver daqui, né? A mesma coisa que está aparecendo ali, é isso, né? Para não precisar ficar virando ali. Então, se puder ir mostrando, e eu vou explicando as fotos, e aí eu vou falando um pouquinho das últimas atualizações e algumas coisas que aconteceram ali. Essa parte eu vou passar para a gente ganhar um pouco de tempo, só algumas informações a respeito da cidade mesmo. População carcerária é um número bem considerável no Paraná. Esse número já aumentou, do ano passado para cá aumentou também expressivamente esse número, 30.146 prisioneiros. Aí está contando tanto regime fechado, semiaberto e também as casas de custódia, tanto masculino quanto feminino. Então é um número expressivo, né? No Paraná, 30.646 presos. O Brasil tem a 3ª maior população carcerária do mundo. Também aquele número já aumentou também, né? É um número que está um pouco desatualizado. 75 mil já foi, acho que há 3 ou 4 anos. E esse número já aumentou bastante. As pesquisas, eu não retomei pesquisas assim, as mais atuais, mas com certeza esse número já está bem maior. Pode passar? Essas são as unidades que funcionam como prisões provisórias. Então, a Casa de Custódia de Curitiba e São José dos Pinhais são unidades que nós estamos atuando. Maringá dá algumas centenas de quilômetros de lá, né? Então não tem como fazer atuação lá. A gente está tentando, depois eu vou mostrar um projeto que nós temos para alcançar essa unidade também. Temos a cadeia pública e a de Piraquara, né? Que é a CCP e a CPAI. A CCP tem 2, Casa de Custódia de Piraquara. Aí tem também as unidades que são regime fechado, que funcionam como facção criminosa. Então a PEP 1 e a PEP 2, que são as 2 estaduais de Piraquara, elas têm um perfil carcerário bem específico, e também eu vou falar um pouquinho das unidades. Pode passar? Aí já é o regime fechado, PCE, PEP, né? PEP 1, PEP 2, CMP, que é o Complexo Médico Penal, era conhecido como Hospital Psiquiátrico, né? E hoje eles não chamam mais de hospital psiquiátrico, eles chamam de complexo médico penal. Tá tendo algum jogo em algum lugar? Tá, né? Quem ganhou? São Paulo? Tá bom. Tem a de Londrina, né? A PEL e a PEL 2, que essa é o pastor Reinaldo que atua lá. A de Maringá e a de Ponta Grossa. Então, essas unidades de Londrina
eu atuo de uma forma um pouquinho mais distante, porque eu atuo como diretor de educação da missão, então toda a parte do Instituto Bíblico é da minha responsabilidade, então tanto em São Paulo quanto no Paraná. Então o que a gente faz a gráfica fica em Curitiba, então eu faço a produção do material em Curitiba e encaminho para Londrina. E aí lá ele trabalha com o material que é encaminhado de Curitiba. Então tem essa parte logística aí, eu sempre encaminho um material em grande quantidade, porém é um material que acaba bem rápido, porque tem uma quantidade expressiva de presos que procuram o Instituto, por dois motivos. Pode ter dois motivos. O primeiro motivo é porque ele realmente quer aprender, tem interesse em participar, tem um número grande de pessoas que realmente procuram por um interesse maior no aprendizado, mas também há 2 anos a gente conseguiu a parceria com o DEPEN. Então foi um grande avanço para a Missão Rocha Eterna, porque antes o Instituto ele funcionava como um instituto de um curso livre. Os certificados não tinham um valor para o Estado, agora tem. Então a gente, com a parceria com o Departamento Penitenciário Nacional, os certificados eles valem remissão de pena. Então o preso consegue pegar aquele certificado depois que ele termina o curso, ele protocola na VEP, que é a Vara de Execuções Penais, e com aquilo ele consegue pena. A questão é, a gente não sabe por que ele está procurando. O fato é que ele vai precisar ficar alguns meses estudando. Então, no começo a gente ficou até pensativo se a gente iniciava ou não essa parceria. Foram 2 anos de produção de material, revisão de material, para que a gente conseguisse isso, porque a parte de pedagogia do DEPEN tem uma cobrança grande em relação ao material que vai ser entregue. Então, todo esse material precisa passar por uma revisão, várias reuniões que acontecem para poder apresentar o material, mostrar o viés do curso, qual o objetivo, porque ele é importante. Tudo isso a gente conseguiu apresentar para eles e eles receberam, então, esse curso como parceria. E isso quer dizer que o Instituto Bíblico hoje, ele não está associado apenas à assistência religiosa, porque os presos eles têm várias assistências, né? Então, tem direitos a uma série de questões, advogado, a parte de educação, a parte de assistência religiosa, a parte de assistência social. Então, antes o nosso curso ele estava junto só com assistência religiosa. Agora também ele está com assistência educacional. Por que isso é bom? Porque a gente tem acesso agora à sala de aula. Antes a gente fazia tudo no pavilhão. Então era bem difícil em alguns momentos, porque nem todos querem participar, e quem quer participar chega perto, os outros ficam às vezes conversando ou jogando bola lá atrás. Então era bem difícil o acesso, os cultos. Agora, com a sala de aula é muito mais fácil, porque eu consigo passar um tempo maior com eles, e é um tempo com uma qualidade melhor. Não quer dizer que nos cultos antes era ruim necessariamente, né? Mas a qualidade fica bem melhor, porque você consegue dar uma assistência mais imediata, tirar dúvidas, responder algumas questões, trabalhar algumas questões dos livros, porque são livros específicos que eles recebem com temas diversos. Assim. Então a gente consegue trabalhar esses temas e ter um pouquinho de contato, um contato um pouquinho melhor com eles. Pode passar, que ele acho que já começa algumas fotos. São só os objetivos, alguns eu já falei, que é a parte do discipulado do evangelismo. A gente separou também, porque antes a gente não tinha um setor específico de evangelismo e outro de discipulado. A gente fazia praticamente tudo junto. Então, os presos que estavam participando do culto, estavam sendo evangelizados, eles também já recebiam a parte do discipulado. E aí, também era um pouquinho mais difícil. Até na igreja, a gente precisa aprender a separar isso. A gente evangeliza a pessoa, mas a gente precisa também discipular essas pessoas. Então, com o Instituto e separando para a sala de aula, a gente conseguiu separar, né? Eu digo isso porque eu coloquei ali ponto 2, pregar o evangelho, e ponto 3, discipular os novos convertidos. Então, agora ficou bem separadinho e ficou mais fácil o trabalho. Tá? Pode passar mais uma. Aqui são algumas fotos, talvez alguns já tiveram contato com essas fotos em relatórios ou algum momento que eu apresentei. As fotos mais recentes estão um pouco mais para frente, mas só caso alguém não tenha visto ainda essas fotos, eu trouxe de novo, só para poder apresentar. Esse é o acesso a Piraquara, as unidades de Piraquara, que são as estaduais. O Paraná não tem nenhuma penitenciária federal, são todas estaduais. Então, todas essas unidades que vão aparecer na sequência são estaduais, penitenciárias PCE, penitenciária central do estado, todas são estaduais. Essa é a parte de fora da unidade, ainda da PCE. Esse é o acesso principal da unidade, então ali com os livros de discipulado também, para a gente
ter essa parte. Essa foto eu já mostrei alguma vez? Não? Eu vou explicar então. A gente tinha, ainda tem na verdade, mas é como eu falei, a parte do evangelismo agora funciona no pavilhão. E a parte do instituto, que está um pouco mais para frente, eu vou mostrar daqui a pouco, é a parte do discipulado, que é na sala de aula. Os cultos, então, eles são realizados no pavilhão. Quem tirou essa foto foi um preso. É por isso que eu estou lá para trás, né? Então, ele está no pavilhão, ele fotografou. A parte de trás, que é uma porta verde que está ali de metal, é a porta que dá acesso ao pavilhão. Então, como é que funciona? O agente penitenciário, agora policial penal, né? Tiveram progressão de carreira. Então, o policial penal, ele abre aquela porta, aí eu entro e depois ele fecha. Para que funciona isso? Para que o policial penal não tenha contato direto com o preso. Quando ele precisa retirar algum preso para fazer algum atendimento, o policial penal que fica no corredor fecha por fora, depois eles abrem a grade que está aqui dentro, e aí retiram o preso para essa gaiola, ele fica ali, coloca o cadeado e depois abre aquela porta de fora. Então eu fico também na gaiola ali, para ter a parte do culto. E a gente já teve acesso em algum momento ali dentro, mas depois começou a ficar um pouco, não para a gente, mas o diretor da penitenciária, ele tem uma responsabilidade muito grande. Qualquer coisa que acontece lá dentro é responsabilidade dele. Então, mesmo que eles respeitem muito quando a gente chega, dificilmente tem algum problema. Dificilmente não, nunca teve nenhum problema em todo esse tempo que a gente trabalha lá. Mas ainda assim, como tem muita troca de diretores, a cada 2 anos troca de diretor, não sei explicar bem o motivo, mas sempre tem uma troca, talvez por causa da rotina, enfim, se tornar um pouco perigoso também. Sempre que tem uma troca, muda um pouco o sistema de trabalho. Então, alguns permitem um acesso ao pavilhão, outros só permitem que fique na gaiola ali. E, recentemente, o diretor que está lá, ele não permite o acesso direto com os presos, embora isso já tenha acontecido em algum momento. Mas, como eu falei, como ele tem uma responsabilidade grande, alguns acabam não permitindo, porque se acontecer alguma coisa, até um deles falou assim, pastor, se acontecer alguma coisa, tiver uma rebelião, eu vou ter que primeiro dar um jeito de tirar você lá de dentro, para depois começar a fazer alguma coisa, chamar o choque, então não tem como. Daí eu fico só ali mesmo e a gente tem a parte do culto ali. Essa foi uma outra galeria, são 7 galerias no total, com 8 celas cada galeria. Cada cela deve ter mais ou menos 12 presos. Essa é a parte externa da estadual também, penitenciária estadual. Esse é o diretor, o antigo diretor da penitenciária central, ele não está mais, o Elídio. E aqui dá para ver um pouco a parte de trás, é mais ou menos esse o pavilhão. A parte de cima é aberta, tem uma grade, né, lógico, mas tem a parte do banho de sol, então eles podem ficar nessa parte, nessa área. E aí, como eu falei, tá vendo? Esses foram os que quiseram participar do culto nesse dia. E alguns que ficaram para cá que não quiseram aparecer na foto. Mas perceba que também fica bastante gente lá atrás. E nem sempre quem está lá atrás acaba respeitando esse momento que a gente tem com eles. Por isso que eu digo que o culto é um pouco mais difícil de fazer por causa desse contato direto com eles. O discipulado é mais fácil, porque tem essa sala de aula. Eu acho que eu tenho a foto da sala de aula e eu vou mostrar para vocês já também. Essa é a penitenciária agrícola do Paraná, que é o semiaberto. É como se fosse uma chácara, e tem uma casa lá dentro, onde tem o templo também. Aí, às vezes, eu passava um café ali antes de fazer o culto. Essa é a parte do templo, onde a gente tem os cultos ali. Eu sempre chegava mais cedo, então dava tempo de passar um café. Daí ficava conversando com eles ali. Tem alguns que têm acesso a esse local, outros não. Como é o semiaberto, não tem tanto esse problema de, mas se fugir, é uma chácara. Lógico, é bem distante da cidade. Acontece de ter fuga? Acontece, aconteceu algumas vezes. Mas é muito difícil acontecer, porque ele já cumpriu a pena. Ele já passou por todo o processo para cumprir a pena. Já ficou muito tempo no regime fechado. Agora ele está indo para o regime semiaberto para poder ficar 5, 6 meses e ele foge. É muita burrice, porque se ele for pego, ele volta para o regime fechado. Então o objetivo do Estado nesse momento é tentar ir dando liberdade aos poucos, e a gente sabe que essa assistência que o Estado dá realmente não transforma a vida de ninguém. O que pode transformar a vida de alguém é o Evangelho. E é por isso que nós estamos lá. E vocês fazem parte desse trabalho. Todo o trabalho que nós temos feito em Curitiba, em Londrina, também em Ribeirão Preto, vocês têm parte importante e expressiva, né, com a ajuda de vocês, tanto financeira quanto em oração. Então a gente só pode realizar isso com o apoio das igrejas.
Então, mas o Estado também tem esse viés de... Algumas fotos estão passando ali que também são todas fotos da colônia, tá? Colônia penal agrícola. Então, o Estado tem esse viés de, aos poucos, se soltando, como se fosse assim, ao invés de soltar de uma vez, passa pelo regime semiaberto, volta a trabalhar, algumas empresas têm parceria com eles, volta a trabalhar e aos poucos vai voltando, e aí depois eles recebem liberdade, com tornozeleira eletrônica, ficam por mais um tempo que o juiz vai determinar, aí passa pela VEP, uma vez por mês eles voltam na VEP para poder assinar, e aí se tudo der certo, eles tiram a tornozeleira e, enfim, aí ficam em liberdade total. Pode voltar só mais uma foto ali, essa foto também não sei se já tiveram contato nos últimos relatórios, mas ele é um ex-faccionado, ele se converteu dentro da unidade, eu gosto muito de falar da história dele, eu sempre conto a história dele, porque ele fazia parte de uma facção criminosa bem grande no Brasil, e ele se converteu dentro da penitenciária. E lá ele começou a discipular. Ele saiu da facção, e lá ele começou a discipular outras pessoas. Então ele usou a liderança dele, um líder nato, e ele começou a usar a liderança dele para poder evangelizar outras pessoas lá dentro. E Deus usou grandemente a vida dele. E é muito interessante porque, como ele já tinha muito poder, digamos assim, lá dentro, ele agora começou a utilizar isso, ele já saiu de lá, mas ele continuou utilizando isso agora para fazer alguma coisa útil, né? Que é ensinar, se expressa muito bem, fala muito bem, então, enfim, Deus salvou a vida daquele homem e utilizou ele para pregar lá dentro também. Pode passar? Esse é o Elias, também se converteu dentro da unidade, esse eu ainda tenho contato. Ele não ficou com a gente, porque na igreja lá ele já passou várias vezes, mas ele não ficou com a gente porque ele mora longe da igreja, então para ele é bem difícil, mas ele voltou a trabalhar. Esse dia foi um trabalho que nós fizemos no orfanato, a igreja ainda tem esse trabalho no orfanato, e eu encontrei com ele lá. Estava indo, a cada 2 meses a gente vai no orfanato, que são crianças que foram retiradas da família porque estavam em situação de risco, e ele foi buscar a sobrinha dele, porque quando ele foi preso, ele que praticamente sustentava a família não teve condições de manter a sobrinha, então a sobrinha foi para o orfanato. Quando ele saiu da unidade, depois que ele voltou a trabalhar e estudar, está fazendo faculdade agora, voltou a trabalhar e estudar, aí ele voltou no orfanato para poder buscar a sobrinha. E agora a sobrinha está com ele lá em casa. Pode passar? Casa dele, né? Esse é o irmão dele que está no meio, estava com problema com depressão, bem pesado mesmo, de primeira visita que eu fiz, ele não falava, ele não se comunicava, e eu não escutei nem a voz dele na primeira visita que a gente fez. E depois o Elias compartilhou que ele estava fazendo tratamento, estava com uma depressão bem profunda, não queria sair de casa, não queria fazer nada. E foi interessante porque essa foi, acho que, a segunda visita. E depois eu continuei visitando o Elias em alguns momentos, voltando na casa dele. Eu acho que a próxima foto que tem de novo... essa foi uma visita que ele fez na igreja, 2 dos nossos diáconos, e o Elias de vermelho ali. Então lá ele deu um testemunho, falou um pouco. Daí eu acho que a próxima foto que tem ali já é o irmão dele de novo. Essa foto deve ter uns 2, 3 meses depois da primeira visita, e dá para perceber que a expressão dele mudou muito. E foi muito legal ver isso acontecer, porque o Elias começou a convidar ele para ir para a igreja, ele começou a acompanhar, e aos poucos ele foi mudando. Eu não sei como ele está agora, porque faz tempo que eu não tenho contato com o irmão dele. Mas o Elias está muito bem, assim. Foi muito interessante também ver como Deus utilizou a vida dele para poder ajudar o próprio irmão, né, a sair daquela condição tão deplorável que ele estava, de realmente perder a esperança e tudo mais. Pode passar? Também uma visita que fizeram lá na Batista Salem, são 2 ex-presidiários também que estiveram lá. Um de Almirante Tamandaré, que é bem longe também. Esse é o problema, às vezes eles passam por Curitiba, mas eles moram muito longe. Então, o contato que a gente tem é mais pelo WhatsApp. Como é que funciona? Depois que eles saem da unidade, quando eles querem o meu contato, eles pedem para a assistente social ou para a pedagoga da unidade. Aí ela passa o contato deles para mim e eu faço contato com eles. Porque elas não podem passar o meu contato direto, mas podem passar o contato deles. Aí eu faço contato com eles. Então, para a próxima semana, inclusive, a gente está para receber mais um que vai visitar, que passou também pela Casa de Custódia de São José dos Pinhais. Não sei se converteu lá dentro, porque quando eu conheci ele já se dizia cristão, já começou a fazer o discipulado comigo, mas ele passou, acho que um ano e pouco estudando no instituto e aí saiu. Aí rompeu na metade, né, a parte do instituto, mas pediu para continuar o curso fora.
E aí a gente vai dar essa assistência para ele. Já vai estar em casa, mas ele vai poder continuar os estudos. Esse é um dos que eu digo, é um exemplo específico de, quando eu falo assim, tem alguns que procuram pela remissão de pena e outros procuram pelo estudo mesmo, porque querem aprender. É o caso dele, porque não haveria nenhum interesse dele passar por lá. Ele saiu, agora vai continuar estudando? Não teria nenhum motivo, porque o curso só vale para isso mesmo, para a remissão de pena, para eles no caso. Então, não seria vantagem, mas ele pediu para continuar. Então, é interessante, né, ver como realmente alguns procuram por um motivo honroso, assim. Essa é a Casa de Custódia de Curitiba. Aquelas três celas que estão ali atrás, elas estão abertas. É que não dá para ver porque eu tive que colocar alguma coisa ali no rosto, né, deles ali, distorcer o rosto, porque não pode mostrar o rosto. Mas eu acho que dá para ver na parte de trás que tem 3 celas que estão abertas. Essas celas, eles chamam de igreja. Todo preso que se converte lá dentro, para sair da facção criminosa, tem alguns critérios. A pessoa entra para uma facção criminosa, mas para sair tem alguns critérios, não é tão simples. Quando o preso se converte, ele pode sair. Porém, quando ele está dentro de uma unidade prisional, quando ele se converte, é muito diferente do que a gente entende por conversão dentro da igreja. Diferente em que sentido? Ele passa a ser observado por vários outros presos que faziam parte da facção, que ele também fazia parte. E eles não permitem que um preso que se converta tenha um mau comportamento lá dentro. E isso é muito engraçado, porque eles são observados pela própria facção criminosa. De que, você não está tendo um bom comportamento, você disse que se converteu e você está tendo um comportamento ruim. E eles apanham lá dentro. Eles apanham. E é verdade. Então eu já ouvi várias histórias assim de presos que falaram que assim, a gente se converteu e tiveram um comportamento ruim e apanharam lá. Então assim, para uma pessoa realmente falar que se converteu dentro da unidade prisional, precisa ter muita convicção do que quer. Na igreja é mais fácil, concorda comigo? O pastor Rodrigo não vai bater em ninguém, não sei, nunca fez. Mas lá dentro tem isso, né? A santificação progressiva não existe. Tem que ser algo realmente pontual. Enfim, isso não é nem ruim nem bom, é só assim que funciona. É uma outra cultura, é um outro nicho, é uma outra forma de funcionamento. E é assim que funciona lá dentro. Então, essas últimas galerias ali são a igreja. Aí, o preso que se converte quer ir para a igreja, aí ele é transferido, né? Eles tiram daquela cela, colocam para a cela da igreja, e lá ele tem que participar de pelo menos 5 cultos por semana, não pode assistir televisão, na CCC é assim, e tem algumas coisas que eles colocam também que não pode fazer, aí tem alguns critérios lá, porque são questões deles, assim, de organização mesmo lá dentro. Não, aí são os presos da igreja mesmo que fazem isso. A facção só observa para saber se ele está tendo um bom comportamento. E sabe o que é engraçado? Às vezes eles se comunicam entre si, os líderes das galerias da igreja se comunicam com os líderes da facção. Quando um preso não está tendo um bom comportamento, eles conversam entre si, e aí ou tem a mudança de galeria, então ele volta para lá, ou eles apanham. E é assim que funciona. Pode passar mais uma, que eu acho que é mais uma foto também da CCC. É o pátio um pouquinho maior, tem a parte das celas em cima e embaixo. Então, quando eu faço o culto na CCC, antes, na verdade, há 1 ano e meio mais ou menos, eles também não permitiram mais o acesso no pavilhão. Quando eu falo pavilhão, é essa área fechada. Agora, o culto na CCC é feito lá fora. Então, lá para frente, lá onde estão aqueles presos, lá no fundo, tem uma porta lá para o fundo que dá acesso ao pátio aberto. Aí eles saem para o banho de sol, alguns ficam aqui dentro, mas geralmente todos saem, porque todos querem participar do culto. Muitas vezes é a única atividade que eles têm no dia. Então, eles acabam participando comigo ali também, para poder socializar, conversar, tirar dúvidas. Às vezes pedem para conversar individualmente. Então, o atendimento é lá fora, e não mais aí dentro. Aí, de novo, o contato que eu tenho com eles não é um contato direto. Também tem uma grade lá fora, eu entro pela parte de trás da penitenciária, para poder ter acesso a eles, e eles ficam na parte interna. Mas a gente está pedindo para voltar ali, porque era bem mais fácil. Também isso que está ali em cima da mesa, na parte da frente da foto, são alguns artesanatos que eles fazem lá dentro,
Eu até trouxe a foto de um que eles produziram ali, daqui a pouco eu mostro. Pode passar? Eu vou apressando ali por causa do tempo, que já deu meia hora. Que eu falo demais. Pode passar mais uma. Também são todas as fotos da CCC. Esse foi o dia que a gente realizou o culto no ano passado ou ano retrasado. Depois não consegui tirar mais fotos lá dentro e a gente foi com essa foto de lembrança. Mas essa é mais ou menos a quantidade de pessoas que participam dos cultos cada vez que nós realizamos o culto na CCC, Casa de Custódia de Curitiba. Essa é a sala de aula da CCC. Em São José dos Pinhais é um pouquinho melhor a sala de aula. Na verdade, é a sala de informática que a gente utiliza para poder fazer a aplicação das provas. Então, o Instituto Bíblico, por critério do DEPEN, a gente estabeleceu 3 critérios de avaliação. O primeiro critério é uma produção textual. Então, ele faz a leitura do livro, daquele tema específico, depois ele faz uma produção textual dentro daquele tema que ele leu. Depois, ele vai responder um gabarito, um questionário com questões de múltipla escolha. São 20 a 25 questões por tema e por livro. Ele entrega, a gente corrige esse material. Se ele tirar acima de 7 nas questões e na produção textual, aí ele faz uma prova e essa prova é presencial. A produção textual e as questões de múltipla escolha, eles fazem juntos nas celas. Eles podem conversar, trocar ideia. Esse aqui eu coloquei essa, você colocou essa, por quê? Está na página tal. Esse é o objetivo mesmo, que eles tenham algum tipo de interação e conversem. Pelo menos tenham um tempo, 2, 3 horas por dia, para ter um tempo de estudos. Mais ou menos isso que eles precisam por dia para poder dar conta de fazer todos esses estudos. E aí a prova presencial, é uma prova sem consulta, e aí é individual. Como na CCC não tem uma sala de aula específica para isso, a gente usa o laboratório de informática. Então esses são os preços que estavam, alguns, né, porque tem a parte aqui atrás também, mas que estavam fazendo a prova nesse dia. Aí já dá para ver mais ou menos a quantidade. Estávamos em, acho que 15, de 13 a 15, que é o que a gente consegue atender na CCC, e aí em São José dos Pinhais eu consigo atender 40 presos em 2 turmas diferentes, 2 turmas de 20 alunos. Em Londrina são mais 60 alunos, 3 turmas de 20 alunos. A gente seleciona turmas menores, por quê? Porque a sala de aula tem um número, uma quantidade específica que a gente consegue atingir, também para a gente conseguir ter um pouquinho mais de qualidade. Porque senão a gente lota uma sala de aula e, enfim, a gente não consegue dar conta de todos. Quem seleciona esses presos? Os alunos. A gente tem algum tipo de seleção, mas também o setor de pedagogia da unidade. Então, ela vai selecionar, a pedagoga vai selecionar presos que têm um bom comportamento. Tem alguma pedagoga aqui? Não? Ninguém da área de educação? Professores? Não? A unidade tem uma estrutura... Tem professores aí. Ali, ó, pronto. Professor de quê? Robótica. Não entendo nada disso. Mas, tem mais uma professora? Ali. Então, é só para dizer que essa parte de educação na unidade é muito importante. E as pedagogas lá, elas têm um papel muito importante de facilitar o nosso acesso com a parte dos cursos. São elas que chancelam o curso. Não a parte de conteúdo, né? A parte de conteúdo é toda nossa. Mas a parte de chancelar os certificados, de falar ele é válido. Eles estavam na sala de aula, teve um acompanhamento do setor de pedagogia, eles fizeram as provas, tiraram as notas, né? Ficaram acima da média e por aí vai. Esse foi um objeto que eles fizeram ali, uma carroça que eles fizeram, que falei da parte de artesanato que eles produzem. Eles fizeram isso lá dentro, com um palito de sorvete, de churrasco e um paninho ali em cima e me deram. E eu guardei ali no escritório. Esse é o escritório em Curitiba. Então, quando eu não estou atendendo na unidade, estou no escritório, ou fazendo correção de material, ou produzindo material, traduzindo material. Tem muito material que vem de fora também, que a Missão Rocha Eterna também tem a sede nos Estados Unidos. E muitos missionários vêm para cá também para, às vezes, pregar, ou às vezes trazer um material específico que eles produziram lá, e a gente tenta também traduzir esse material e utilizar, porque é um material muito bom, muito bem produzido. Inclusive, quem trouxe a Missão Rocha Eterna para o Brasil não sei, acho que há 15 anos, não lembro bem quanto tempo que eles estão no Brasil, mas quem trouxe a Missão Rocha Eterna para o Brasil foi um missionário americano que faleceu ano retrasado, o pastor Bob Sizemore. Não sei se ele já esteve aqui alguma vez, pastor Bob? Acho que não, né? Mas ele teve um trabalho muito, muito importante com essa parte de evangelização carcerária, principalmente no Brasil. Então a gente tem essa troca de materiais também
tanto que a gente produz, mas também que eles produzem, a gente só faz a tradução. Esse também foi um dia que nós levamos uma orquestra de metais para poder tocar alguns hinos no pátio no dia de visita. Então esse é o pátio de visita. E aí eu conheço, é uma orquestra filarmônica, eu conheço o maestro, ele é cristão, e ele se ofereceu para levar alguns hinos e tocar, e foi muito legal. Infelizmente não dá para passar o vídeo, porque eu trouxe em PDF, e eu acabei esquecendo. Mas tem o vídeo, depois eu posso encaminhar para o pastor Rodrigo, aí pode direcionar para o grupo da igreja, porque ficou muito legal, eles tocando Sou Feliz, fizeram um arranjo bem específico para isso, então ficou muito legal. E aí tocaram acho que 8 hinos, mais ou menos, e depois eu tive a oportunidade de pregar para as pessoas que estavam ali, não só os presos, mas também os familiares. E foi muito legal nesse dia, porque depois da programação, um dos responsáveis ali, acho que era o pai de um dos presos, veio me procurar e me abraçou e chorou bastante, agradeceu pelo que a gente estava fazendo pelo filho dele. E basicamente a gente só teve a parte de tocar alguns hinos e uma mensagem. Então, muitas vezes, o que para a gente aqui fora é insignificante, para alguém que tem uma pessoa nessa situação, qualquer pequeno gesto é muito importante. Às vezes a gente não valoriza porque a gente não está na situação. Eu vou dar um exemplo. Eu achei que eu nunca ia sofrer um acidente de trânsito. E eu muitas vezes me gloriava por isso. Eu nunca bati o carro. E na segunda-feira dessa semana, estava com a minha noiva no carro, e eu estava dirigindo, e eu atropelei um ciclista. Ele passou na preferencial, ele estava embriagado, passou na preferencial, graças a Deus eu não estava em alta velocidade, mas ele caiu no chão, bateu a cabeça e foi hospitalizado com traumatismo craniano. Até quinta-feira eu não estava dormindo, eu achei que eu tinha matado ele. E eu fiquei muito mal, chorei muito no hospital. Aí no sábado ele pegou alta, recebeu alta, eu fui buscar ele, sem família, em Curitiba, trabalha vendendo fruta na rua, e a frente do carro ficou destruída. Mesmo pegando com baixa velocidade, estava a 50 km por hora. Mas a bicicleta subiu, foi um bolo. E assim, a gente fica pensando, né? Eu pensei que isso nunca ia acontecer comigo, eu não queria passar por uma situação dessa, e eu passei. E podia ter acontecido pior. Por uma distração, depois que ele saiu de alta, né, porque o neurologista acompanhou e depois deu alta para ele, fez a tomografia, aparentemente tinha um coágulo no cérebro, depois acabou descobrindo que não era bem um coágulo, ele está em casa, eu estou acompanhando ele, pediu desculpa um monte, me desculpa por favor, não sei o que, mas enfim, foi um acidente, né, falei, tudo certo, foi um acidente, ainda bem que você está bem, mas agora começa a usar capacete, para de beber por favor, e não passe mais a preferencial, porque é complicado. Mas ele ficou de visitar a igreja hoje, é possível que ele esteja lá. Não sei, depois tem que perguntar pro pessoal. E eu até falei para ele quando eu estava levando ele embora, falei, de repente eu te atropelei para você ir para a igreja. Pode ter sido uma coisa boa. Mas tudo isso para dizer que, assim, não subestime as situações da vida, porque às vezes a gente pensa que não pode acontecer com a gente e acontece. Não se glorie porque não aconteceu com você, porque a gente é muito frágil e a nossa vida é um vapor, né? Então, às vezes, o cara simplesmente caiu de lado e bateu a cabeça e podia ter acontecido pior. Enfim, e eu podia ter responsável pela vida dele, e, enfim, não quero nem pensar o que iria acontecer, porque eu já passei 5 dias pensando nisso sem dormir, então tá tudo certo, ele já tá bem, já tá em casa. Tá bom? Deixa eu ver, acho que eu passei do tempo. 38, tô no tempo. Tem alguma dúvida sobre o trabalho? Eu peço desculpas assim, porque eu estou vindo super corrido, porque eu não estou de férias ainda lá, então os atendimentos das unidades eu não posso interromper. Quando a gente começa um módulo, eu só posso parar quando o módulo termina, porque agora com a parceria é ruim ficar faltando ou falando que eu não posso ir. Então eu vou sair daqui e já vou pegar o ônibus 11 horas, 11h45 o ônibus sai, porque amanhã de manhã a gente tem que estar em Curitiba para dar aula, tá bom? Pode perguntar. Esse especificamente 2 vezes por semana. Aí cada presídio eu tenho um dia. Porque funciona assim, ó. Tá, a irmã está perguntando, foram 2 perguntas. A primeira pergunta era, eu falei que são cultos 5 vezes por semana. Quem é que faz esses cultos? Eu faço um deles. Os outros, tem outras denominações que fazem também, porém, quando eu falo dos 5 cultos, eu estou falando de cultos que eles realizam. São eles que se organizam e fazem. Sempre tem um no dia que prega, do jeito deles, né? Mas eles pregam lá e fazem. E eles utilizam o material que a gente distribui. Então, os livros, por exemplo, do Instituto, são utilizados também como parte do material
que eles vão ensinar lá dentro. Então, eles estão aprendendo e estão ensinando. A gente aprende muito mais quando a gente ensina. Então, isso é muito importante também, esse contato que eles têm dos cultos, porque aí ficam responsáveis, geralmente alguém que tem um pouquinho mais de facilidade de fazer aquilo, e ele se responsabiliza por fazer essa parte das mensagens e de também levar esse material para eles. A segunda pergunta era sobre os dias das unidades. Então, quem determina o dia que eu vou visitar cada unidade, isso indica que são 5 minutos? É isso, né? Falta 5, tá bom. Lá a gente também tem um desses, por isso que eu perguntei. 10 minutos? Tá bom. Então, quem indica o dia na unidade é o setor de pedagogia, ou assistência religiosa, ou assistência social, ou o próprio DPEM. Aí tem lá a tabela certinho, a gente tem espaço na segunda-feira, parte da tarde. Aí a outra unidade tem espaço terça e quinta, por exemplo, São José dos Pinhais, terça e quinta-feira, terças e quintas. Casa de Custódia de Curitiba, segunda-feira. Aí, na Casa de Custódia de Curitiba, eu começo de manhã 8 horas, eu posso ficar até 2 da tarde. Então, o horário e o dia, aí são eles que vão determinar. Cada unidade tem um dia específico. Tá bom? Sim. Boa noite. A gente precisa entregar antecedentes criminais. E o antecedentes criminais que eles pedem é bem específico, é o da Polícia Civil do Paraná. Não pode ser aquele federal. Eles não aceitam, tem que ser da Polícia Civil do Paraná. Aí tem que entregar, e aí se tiver algum antecedente... Isso indica que eu não tenho nenhum antecedentes criminais, tá? Se eu tivesse, não teria acesso. Mas se tiver alguma coisa de antecedente... Claro, se tiver processo, coisa assim, lógico, eles vão aceitar. Mas algum problema mesmo com antecedentes, coisa específica, daí não pode. Então a investigação é feita dessa forma. Tá? Sim. Boa noite. Tem a feminina, porém, para a gente ter acesso à feminina, eu precisaria de um grupo de mulheres que se responsabilizassem. E hoje nós não temos esse grupo de mulheres. Há 2 domingos eu fui pregar uma outra igreja lá em Curitiba, das nossas, da Batista Regular, e um grupo de senhoras me procurou para poder iniciar o projeto. Elas pediram para ir fazer a primeira visita no final de novembro e fazer uma programação para o Natal, para entregar algumas lembrancinhas e tudo. Então, até é bom a irmã ter perguntado, porque foi algo bem recente. A gente ainda não tem nada bem formatado, mas tem um grupo de senhoras em Curitiba que está com interesse de uma das nossas igrejas lá, Batista Regular. Então, provavelmente a gente vai começar já ou esse ano, talvez a primeira programação, e se elas se empolgarem, fica para o ano que vem também. Eu não posso entrar na unidade feminina. Enfim, por uma série de questões internas da unidade mesmo. O nível de perversão da unidade feminina é maior do que na masculina. Tem muita coisa complicada que acontece lá dentro. Então, eles não permitem que homens acessem a unidade feminina. E ao contrário também, mulher sabe penitenciária masculina. Então, o trabalho é feito nesse formato. E também seria ruim ter uma mulher só fazendo trabalho na feminina. O ideal seria pelo menos 3 a 4 mulheres para poder ir revezando, fazendo um trabalho revezando, porque ela é bem longe, a penitenciária feminina ela é bem distante das outras unidades. Então, teria que ter um grupo maior para poder ter esse acesso. Tá bom? Sim, tinha mais, acho que o irmão tinha levantado a mão. Já respondeu. Ela é distante. E assim, é engraçado, porque tem uma unidade feminina para 10 masculinas. Geralmente as mulheres que estão presas é porque elas estavam envolvidas com alguém que tinha problema com a justiça. Não porque elas se envolveram de forma ativa, tem também, né? Mas é um percentual menor. Geralmente é por envolvimento com alguém. Muitas são presas às vezes porque o cara força ela a levar alguma coisa lá dentro. E quando ela vai passar pela revista, ela é pega. E às vezes fica presa por causa disso. Então é uma situação bem complicada a situação das mulheres das presas, das detentas ali, é uma situação bem complicada. Sim, irmã? Tem. Praticamente todas as denominações têm algum trabalho lá dentro. Eles vão por identificação. Então, tem detentos que se identificam com o meu trabalho e eles fazem um discipulado comigo. Tem detentos que se identificam com outra denominação e fazem com outra denominação. E aí, cada dia, a gente não mistura, lógico, mas então, cada dia tem um culto específico. Então, na CCC, eu tenho dias específicos e horário específico, que é o meu dia e o meu horário. Aí nenhuma outra denominação faz. Só que no outro dia tem uma outra denominação fazendo trabalho ali. Então, funciona mais assim, por identificação.
ele quer fazer o curso com a Igreja Batista e se identificou comigo, então ele vai fazer o curso comigo. Aí ele não participa dos outros, até pode participar, mas geralmente eles não participam, geralmente eles ficam mais com um grupo só. Só a Igreja Católica que não tem trabalho lá dentro, porque eles não assistem os cultos. Eles não assistem às missas, então eles não têm. E alguns grupos de seitas também não têm trabalho lá dentro. E o grupo espírita tentou ano passado, mas não conseguiu. Porque tem muitos, assim, dá um exemplo, a CCC é uma penitenciária que tem 3 celas que são consideradas igreja. E são esses presos que evangelizam lá dentro, são eles que entregam o material, são eles que participam do discipulado e depois compartilham aquilo que eles estão aprendendo. Então, eles não aceitam que seitas entrem. Então, não é porque o Estado não permite, o Estado dá acesso, Estado laico, qualquer um que quiser pode, mas os presos não permitem. E lá eles mandam mais do que, enfim, os presos mandam mais do que o Estado, essa é a verdade. Eles conseguem o que eles querem, fazem o que eles querem, e muitas vezes tem que negociar com eles, então não tem nenhum acesso expressivo assim. Como identifica que é uma seita? Eles têm alguns nomes na cabeça. Eles têm algumas características específicas, talvez eles não consigam identificar todas. Qual a parte do discipulado? Então, o legal do discipulado é isso, que eu tenho acesso e consigo dar estudo para eles, e são conversas que acontecem. Quando eu estou evangelizando na penitenciária, dando discipulado, eu não fico falando sobre denominações, mas a gente fala num aspecto geral. E quando ele começa a aprender, por exemplo, que uma seita utiliza um outro livro paralelo, e ele percebe que tem um grupo que está indo lá dentro e está utilizando um outro livro que está falando que tem a mesma autoridade que a Bíblia, logo ele percebe, opa, eu não precisei falar o nome, porque muitas vezes pode ser ofensivo. De repente tem alguém que o pai ou a mãe é desse grupo e vai falar assim, mas você está vindo aqui para criticar. Então, eu dou as dicas. Se tem algum livro, se tem algum grupo que está utilizando, que diz que tem um outro profeta que é superior a Cristo, ou abaixo de Cristo, ou tem a mesma autoridade, tem que tomar cuidado, porque Paulo fala que isso, então quando ele fala sobre novo evangelho, se alguém anunciar outro evangelho, então são demandas que a gente vai passando. Quando ele tem contato com esse tipo de coisa, ele identifica, opa, tem alguma coisa errada. E aí eles acabam selecionando dessa forma. Não por nomes de grupos, mas por características. Entendeu? No 3º ano do seminário, que eu acho que o pastor João Henrique foi em Cubatão, que é a igreja de onde eu saí, e lá ele teve uma conferência da Missão Rocha Eterna, eu tive contato com a Missão Rocha Eterna, e aí eu comecei a trabalhar como voluntário, e daí fiquei na missão. Então não foi quando eu comecei o curso de teologia, mas foi no processo. Tá bom? O pastor já está de pé, quando o pastor levanta no fundo da igreja, porque eu já deu tempo, tô sabendo.